5 passos para ser cheio do Espírito Santo. Meu amado irmão e irmã em Cristo, eu quero compartilhar com você uma mensagem que mudou a minha vida e que pode mudar a sua também. É sobre como ser cheio do Espírito Santo, o poder de Deus que nos capacita a viver uma vida vitoriosa e abundante. Já te peço que curta, comente e compartilhe este vídeo, para que a palavra de Deus possa ter mais relevância aqui no YouTube. Vamos ao ensino de hoje. Sabe por que é tão importante buscar ser cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que procede do Pai e do Filho, e que foi enviado por Jesus para ser o nosso Consolador, ajudador, mestre e guia. Ele é o Espírito da verdade, que nos revela as coisas de Deus e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o Espírito da graça, que nos dá dons, frutos e unção para servir a Deus e ao próximo. Ele é o Espírito da glória, que nos transforma à imagem de Cristo e nos faz participantes da sua herança celestial. Meu irmão ou irmã em Cristo, você já parou para pensar na profundidade desse relacionamento com o Espírito Santo? O maior poder que Deus deu a qualquer indivíduo é o poder da oração. E é através da oração que nos conectamos com o Espírito Santo, permitindo que ele opere em nossas vidas de maneira poderosa e transformadora. Em João, capítulo 14, versículo 26, Jesus nos diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso significa que o Espírito Santo está sempre ao nosso lado, pronto para nos ensinar e nos guiar em cada passo que damos. Deus não está procurando vasos de ouro ou de prata. Ele está procurando pessoas dispostas. Isso quer dizer que não importa quem você é ou de onde você vem. O que importa é a sua disposição em ser usado por Deus. O Espírito Santo capacita aqueles que estão dispostos a se render completamente a Ele. Quando você se abre para o Espírito Santo, você começa a experimentar uma transformação profunda. Em Romanos, capítulo 8, versículo 26, lemos: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por você, mesmo quando você não sabe o que pedir ou como orar. A presença do Espírito Santo em sua vida traz paz, alegria e direção. Ele é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. João, capítulo 16, versículo 13. Ele nos dá coragem para enfrentar os desafios e nos enche de esperança para o futuro. Nunca, absolutamente nunca, desista. Nunca desista, não importa o que aconteça. Lute. E eu prometo a você algo de todo o coração: Deus irá ajudá-lo. Portanto, busque ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Permita que ele guie seus passos, transforme seu coração e encha sua vida com a presença de Deus. Você verá que, com o Espírito Santo, você pode viver uma vida vitoriosa e cheia de propósito. Vou compartilhar com você neste momento os 5 passos para ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, ore. A oração é a respiração da alma, é o meio pelo qual nós nos comunicamos com Deus e expressamos o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa adoração, a nossa confiança, a nossa súplica e a nossa intercessão. A oração é o canal pelo qual nós recebemos a graça e o favor de Deus. A oração é a chave que abre as portas do céu e libera as bênçãos de Deus sobre nós. A oração é o fogo que acende o nosso coração e nos faz arder de paixão por Deus. A oração é o combustível que alimenta o nosso espírito e nos faz crescer na fé. A oração é a arma que nos dá vitória sobre o inimigo e nos faz triunfar em todas as situações. A oração é o instrumento que nos sintoniza com a voz do Senhor e nos faz ouvir a sua vontade. A oração é a ponte que nos conecta com o Espírito Santo e nos faz receber o seu enchimento. Segundo, adore. A adoração é a expressão máxima do nosso amor por Deus. É o reconhecimento da sua grandeza, da sua bondade, da sua beleza, da sua santidade, da sua majestade, da sua soberania, da sua fidelidade, da sua misericórdia e da sua glória.
A adoração é o ato de rendermos todo o nosso ser a Deus, de entregarmos tudo o que somos e temos a Ele, de colocarmos Ele acima de tudo e de todos em nossa vida. A adoração é o sacrifício de louvor que nós oferecemos ao Senhor em todo tempo e circunstância, seja na alegria ou na tristeza, seja na abundância ou na escassez, seja na saúde ou na doença. A adoração é o perfume que nós exalamos para o Senhor e que atrai a sua presença sobre nós. A adoração é o que nos aproxima do nosso amado Pai Celestial e que nos faz sentir o seu amor por nós. Terceiro, medite na palavra. A palavra de Deus é a revelação escrita do seu caráter, dos seus propósitos, dos seus planos, das suas promessas, dos seus mandamentos, dos seus ensinos, dos seus feitos, dos seus milagres e das suas maravilhas. A palavra de Deus é a verdade absoluta, inerrante, infalível e eterna que ilumina as nossas trevas, que orienta os nossos passos, que corrige os nossos erros, que instrui os nossos caminhos, que edifica os nossos valores, que renova as nossas mentes, que fortalece as nossas almas, que consola os nossos corações, que alimenta as nossas vidas e que nos dá esperança. A palavra de Deus é a espada do Espírito, que corta os laços do pecado, que destrói as fortalezas do mal, que expõe as mentiras do diabo, que desfaz as obras das trevas, que liberta os cativos, que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, que salva os perdidos e que nos dá autoridade. A palavra de Deus é o pão da vida, que nos sacia a fome, que nos dá energia, que nos faz crescer, que nos mantém saudáveis, que nos faz frutificar e que nos prepara para o céu. A palavra de Deus é o espelho do Espírito, que nos mostra quem nós somos em Cristo, que nos revela a nossa identidade, o nosso valor, o nosso propósito, o nosso destino, o nosso chamado, o nosso ministério, o nosso potencial e o nosso legado. Quarto, congregue. Sim, seja membro de uma igreja evangélica. A comunhão com os irmãos é a manifestação da nossa união com Cristo, é o reflexo da nossa família em Deus, é a demonstração do nosso amor pelo próximo. A comunhão com os irmãos é a participação na vida uns dos outros, é o compartilhamento das nossas experiências, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, dos nossos sonhos, dos nossos desafios, dos nossos problemas e das nossas vitórias. A comunhão com os irmãos é a cooperação no serviço a Deus e ao próximo. É o exercício dos nossos dons e talentos para a edificação do corpo de Cristo e para a expansão do reino de Deus. A comunhão com os irmãos é a celebração da nossa fé em Deus. É o louvor conjunto ao nosso Pai Celestial. É a oração coletiva pela nossa necessidade e pela necessidade do mundo. A comunhão com os irmãos é a expressão da nossa gratidão a Deus. É o testemunho público do seu poder e da sua graça em nossa vida. A comunhão com os irmãos é a fonte da nossa alegria em Deus. É o sorriso sincero no rosto. É o abraço fraterno no coração. Quinto, jejue. O jejum é a abstinência voluntária de comida ou de outras coisas por um período determinado com o objetivo de consagrar-se ao Senhor e buscar a sua face. O jejum é uma disciplina espiritual que nos ajuda a negar a nossa carne e a submeter o nosso corpo ao nosso espírito. O jejum é uma forma de sacrificar algo natural para receber algo sobrenatural. O jejum é uma maneira de demonstrar a nossa dependência do Senhor e de reconhecer que Ele é a nossa fonte de vida e de sustento. O jejum é um meio de purificar o nosso coração e de preparar o nosso espírito para receber mais de Deus. O jejum é um recurso para intensificar a nossa oração e para liberar o poder de Deus em nossa vida. Estes são os 5 passos para ser cheio do Espírito Santo. Ore, adore, medite na palavra, congregue em uma igreja evangélica e jejue. Se você praticar estes passos com fé e sinceridade, você vai experimentar uma nova dimensão da presença e do poder do Espírito Santo em sua vida. Você vai ver milagres acontecerem diante dos seus olhos. Você vai sentir uma paz que excede todo o entendimento. Você vai ter uma alegria indescritível. Você vai ter uma força sobrenatural. Você vai ter uma sabedoria divina. Você vai ter uma unção extraordinária. Você vai ter uma glória incomparável. Eu quero convidar você agora a fazer uma oração comigo. Pai amado, eu te louvo e te adoro pelo teu grande amor por mim.
Eu te agradeço por me enviar o teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos meus pecados e me dar a salvação. Eu te peço perdão por todas as vezes que eu te desobedeci e te entristeci. Eu me arrependo dos meus pecados e me rendo à tua vontade. Eu te peço agora que me enchas do Espírito Santo e me fortaleça para que eu possa andar em obediência à tua palavra. Amém.